Olá, irmãos! Durante o encontro das células dessa semana, estaremos conversando sobre o tema Orar o tempo todo não serve. Achou estranha essa frase? Deixa eu repetir. Orar o tempo todo não serve se você não separar tempo de fato para orar. Aqui estamos nos referindo a foco, direção, qualidade no tempo, dentro do tempo de oração. Vamos usar um exemplo. Uma mãe, um pai está em casa, chega do trabalho e vai conversar com o filho para saber se ele estudou para a prova no dia seguinte, uma prova de matemática. E aí o filho responde: sim, pai, sim, mãe, estudei 2 horas e passei a matéria toda, fiz todos os exercícios. Aí o pai, orgulhoso, poxa, meu filho é focado, né? Se esforçou. Parabéns, meu filho. Mas vamos imaginar um segundo cenário. Esse filho fala que estudou 2 horas, mas com a TV ligada e com desenho animado passando. Entendeu a diferença? O foco é diferente, a qualidade de estudo nesse exemplo é diferente. Então, a proposta do estudo de hoje é sobre qualidade dentro do tempo de oração e o foco que damos a ele. Vamos ver agora, biblicamente, o que é falado sobre o assunto. Primeiro, falando de oração, o que Jesus explicou aos seus discípulos para ser feito durante esse tempo, como ele deve ser lidado. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, temos as seguintes palavras: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Um primeiro tema aqui que ele fala é quando, não se. Então, denota uma continuidade. Continuidade é importante. Não estamos falando mal disso ou dizendo que não é para ser feito, mas de quando orar, como deve ser feito. Aqui Jesus está demonstrando uma maneira que, mais do que o quarto físico, é a exclusividade, o foco, a intimidade que é construída individualmente. Ele está falando da postura individual que cada um deve ter no tempo de oração. E o Pai que vê em secreto, ele recompensará. Ele terá esse desenvolvimento do diálogo de forma íntima. Segundo tema, segunda repercussão desse tempo de qualidade, uma fluidez maior. Por quê? E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, quando estivermos nesse tempo de qualidade, de intimidade, precisamos ser naturais. Naturais na expressão daquilo que move o nosso coração. Daquilo que chega ao nosso coração de fluir naturalmente. Então temos Jesus aqui falando sobre como desenvolver esse tempo de oração. E uma comunicação de qualidade, uma fluidez no tempo de conversa que temos em oração, assim como em relacionamento interpessoal. Vamos pensar aqui num casamento, um relacionamento entre amigos. Quando temos uma comunicação de qualidade, se cria um ambiente para gerar relacionamentos de qualidade. Quando se é natural, quando se é verdadeiro, quando se é sincero, nesse tempo de oração, e aí direcionando de novo para o tema oração, se gera uma comunicação, a comunicação de qualidade gera um relacionamento de qualidade. Pensamos agora em um outro exemplo no cenário do tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos é o tempo das maratonas de séries, das plataformas de streaming. Elas estão fazendo sucesso
Muitos casais, e aí eu não estou falando somente do lado negativo, mas pensando um lado negativo disso, estão craques em maratonas, e maratonas de séries, mas no tempo das maratonas de séries temos os recordes de divórcios. Então, um dos retratos e um dos lados do nosso tempo, fotografias do nosso tempo, é de que vivemos um tempo, um período de muito tempo com diversão, com entretenimento, mas pouca profundidade relacional. Na verdade, escancarado no debate político que vivemos, seja no Brasil, seja no mundo, tem essa fratura exposta, esse lado relacional que não tem funcionado entre nós que eu digo humanidade, e entre nós também filhos de Deus. Mas voltando à temática de oração, que é o nosso desenvolvimento do relacionamento com Deus, fica travado quando usamos vãs repetições, quando procuramos as palavras certas, o linguajar certo, perde a fluidez, é estranho, não é natural daquele momento. Então Jesus, exortando aqui os discípulos e a multidão que ele está aqui durante o tempo do Sermão do Monte, ele fala, sejam naturais, né? Ao expressar, ao conversar com o Pai que está nos céus. E aí, na sequência, vai ter o Pai Nosso. Agora, falando sobre orar sem cessar. Ao mesmo tempo, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai falar de orar sem cessar. É importante a continuidade. Ao mesmo tempo que nós estamos falando da qualidade, é importante a continuidade. Mas olha o contexto em 1 Tessalonicenses 5,17, que ele está falando isso. No versículo anterior, ele vai falar de regozijai-vos sempre. No versículo a seguir, o 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, o orai sem cessar, ele vem acompanhado com agradecimento, com regozijo, com alegria. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele vai falar de perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Ele está falando aqui de que enquanto você persevera em orar, você deve vigiar, você deve se esforçar, ter um foco em ações de graças. Quando você orar, quando nós orarmos, devemos ter uma postura de agradecimento, gratidão. É por isso que quando Jesus vai fazer o Pai Nosso, ele agradece. Primeiro ele santifica e por aí vai, ele vai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele fala teu o tempo todo durante o Pai Nosso. Ele, na hora de fazer o pedido, ele fala ao Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos. Já assume, ao mesmo tempo que ele pede uma necessidade, ele pede também por perdão. E aí dá sequência. O foco aqui é que é necessário uma postura de gratidão durante a oração. Nesse tempo de qualidade, assumir uma postura de agradecer e não só pedir. E aí vamos fazer a comparação e olhando para o nosso próprio dia a dia. Uma oração que é somente, ou seja, é só focada em oração no dia a dia, é uma oração de corredor. Está andando pelo corredor do prédio e tem aquele papo com o vizinho de e aí, como que tá, como que foi final de ano, como que foi o Natal com a família, e aquele papo termina ali e segue a vida. É aquele papo de elevador,
com o vizinho. E aí, falando com Deus, é aquele papo superficial, é aquele papo de final de dia, quando você está deitado e começa a falar: Senhor, abençoe o meu cachorro, eu achei que o episódio tal, não sei o que. É algo desconexo, que se perde. Eu exagerei aqui, criei um cenário que talvez alguns, assim como eu já vivi, né, de orar, dormindo na cama, ou ler a Bíblia, deitado na cama, ele não é fluido, não tem qualidade, não tem tanta sinceridade. Pode até ter, mas vai estar mais focado no pedido do que no agradecimento. E é nesse tempo de qualidade, quando incluímos, nos esforçamos para ter esse tempo de qualidade de oração, seja no quarto, físico ou não, nesse tempo individual, como Jesus está falando aqui em Mateus 6,6, é que se desenvolve uma noção de propósito. É onde a necessidade dos nossos corações de ser abraçado, de se sentir pertencente como filho de um Deus eterno, é saciada. E o nosso coração se torna consciente. Mais do que a nossa mente, o nosso coração se acalma da consciência de quem somos em Deus, da vontade dele para as nossas vidas, do propósito eterno que temos no dia a dia que vivemos, nesse tempo que vivemos. Então, é aqui, nesse tempo de qualidade no dia a dia, mais do que a continuidade, e inclusive não é errado a continuidade não, mas muitas vezes quando temos esse tempo de qualidade de oração no nosso dia a dia, naturalmente, seja lavando uma louça, seja varrendo uma casa, seja a caminho do trabalho, surgem novas orações naturais como consequências dessa principal que nós temos no nosso dia. Isso o nosso coração pulsa, flui diante desses momentos como saudade, como desejo de voltar para o nosso tempo de qualidade com o nosso Deus, de conversa, de coração aberto, conversar sobre Deus, quais são os seus planos, o que está movendo o seu coração, o que aqui na minha célula tu desejas para essa galera, o que eu preciso ajustar na minha vida. E isso flui com naturalidade porque ele é o nosso amigo. O que eu posso fazer para o meu amigo? O que importa a ele? Tempo de qualidade, na verdade, é um termo que também Gary Chapman usa no livro dele, 5 Linguagens do Amor. É uma das maneiras de se expressar que uma pessoa é importante. Dê um tempo de qualidade. Pode parecer algo que passa desapercebido, mas olhe para a sua vida. Uma pessoa, imagina um amigo seu, faz tempo que você não vê, seja Covid, esse tempo recluso que vivemos, um amigo faz uma surpresa, chega na sua casa, mascarado, tá ali, aperta na sua campainha e fala: poxa, eu só queria te ver aqui, cara. Faz tempo que eu não te vejo, tô com saudade da tua família, e aí eu trouxe aqui uns pães de queijo, porque eu sei que na célula era uma coisa que você gostava muito. Fique tranquilo, é para sua família, é para você aí curtir um momento, e em um outro momento a gente marca um encontro e vai embora. Imagina uma situação dessa. Falando também desse livro, o presente é uma linguagem independente do valor monetário de um determinado
algo que se dê. É uma linguagem de demonstrar o interesse, a importância de uma pessoa. Tempo de qualidade, o foco tá ali inteiro, esquece celular, esquece o que está acontecendo. É você e a pessoa. Isso demonstra a importância que ela tem. Isso também se reflete no nosso relacionamento com a oração, o tempo de qualidade com Deus. É importante para Ele, é importante para a gente ter, lembrando do exemplo lá do filho estudando para a prova de matemática. Existe uma qualidade diferente entre aquele que foca diretamente para aquele conteúdo, sendo para aquele que tá ali, mas não tá ali. Então voltemos aqui. E isso vai se refletir também nas palavras de Jesus mais à frente, quando ele fala de tesouros do coração. Não acumuleis, capítulo 6, versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O último versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui Jesus está falando sobre a importância daquilo, aonde está o tesouro do nosso coração, aquilo que é mais importante no nosso coração. E quando o nosso tesouro está no nosso relacionamento com o nosso Deus, aí ele vai engatar já na seguinte referência, que onde o seu tesouro está, aí também está o seu coração. Então aquilo que importa para você revela onde está o seu coração. E que mais à frente ele fala que não é possível servir a dois senhores. E Tiago, ele ainda é mais duro nessa exortação. Vamos lá em Tiago 4, 3 a 8. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele é mais duro, mas ele termina de uma forma... É uma exortação. Ele é duro, mas não é uma palavra de condenação. Mas vamos ver aqui, é um texto que pode se perder o significado dessa última frase, esse último termo, ânimo dobre. Olha só o que a Bíblia de Estudo Almeida Revista Atualizada diz a respeito do que é um homem de ânimo dobre. O homem de ânimo dobre é uma pessoa atraída em direções opostas. Sua fidelidade é dividida e, devido à sua falta de sinceridade,
ele vacila entre a crença e a descrença. Algumas vezes, achando que Deus o ajudará. Em outros momentos, desistindo de toda a esperança nele. Uma pessoa assim é inconstante em todos os seus caminhos, não somente na sua vida de oração. A falta de constância em seu exercício de fé revela seu caráter geral. Irmãos, eu fiz questão de ler isso daqui, é um comentário em Tiago 1,8 sobre esse termo de ânimo dobre. Porque Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, no momento que escreveu essa carta, ele não está entregando uma condenação. Ele está entregando um incentivo. Que para quem a palavra se dirige a quem pede e pede mal. E quem pede segundo o seu próprio propósito, os seus próprios propósitos e desejos. E ele vai falar para esses que fazem isso muitas vezes inclui eu mesmo. Ele fala assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Existe um caminho para todos nós que volta e meia, seja pela correria do dia a dia, seja por pecado, seja por falta de foco no uso do nosso tempo, que acabamos nos pegando fazendo orações curtas no dia a dia, e de repente nos vemos vazios de identidade de quem somos, procurando pela vida entender o que está acontecendo no nosso coração, não em Deus. Existe um caminho de reconciliação através de um tempo de qualidade de oração nossa, individual com o Pai. E esse caminho, ele cura o nosso coração, ele restaura o nosso coração e faz com que essas orações, a oração sem cessar, durante os nossos dias, essa continuidade seja aliada de uma qualidade no nosso dia a dia. Então, irmãos, a minha oração, também por mim mesmo, é para que nós possamos entender as sinalizações do nosso coração, de entender quando é tempo de abrir a agenda e focar num tempo em que o nosso coração possa fluir naturalmente e fluir desejoso desses tempos com Deus. Que a graça e a paz esteja com cada um de nós em mais essa semana. Deus te abençoe.